Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia 1º de agosto, quando a Igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, ele que é padroeiro de todos os confessores e também dos teólogos moralistas. Então, de um modo especial, no dia de hoje, contamos com a intercessão de Santo Afonso sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 1º de agosto, meu irmão, minha irmã, quando celebramos a memória de Santo Afonso, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, nos versículos de 13 a 21. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximavam-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos
e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho e dele tiramos pelo menos 3 pontos fundamentais, importantes para a vida cristã. O primeiro ponto é a capacidade de compadecer-se dos outros. A palavra de Deus diz que Jesus, vendo aquela multidão que ia até ele, sentiu compaixão. Sentir compaixão significa doer por dentro, num amor tão grande, por ver o sofrimento dos outros e colocar-se a serviço dos outros para diminuir um pouco que seja o sofrimento. Isso significa compadecer-se, deixar-se conduzir por um sentimento de um amor tão profundo que dói ao ver o sofrimento do próximo. E fazer o que está ao alcance para diminuir aquele sofrimento. Foi esse o sentimento que Jesus teve quando viu aquela multidão que estava ali como ovelha sem pastor e que estava ali angustiada e queria dele uma palavra, um gesto, uma atitude que pudesse confortar os seus corações, sanar as suas dores. A segunda coisa que destaco é que Jesus percebe que está entardecendo. É preciso dar de comer àquele povo. Os discípulos não sabem exatamente o que fazer. Não param para pensar o que eles mesmos, em primeira pessoa, podem fazer para ajudar. Então, eles vão pelo caminho mais fácil. Senhor, despede a multidão, deixe que eles voltem aos povoados, vão aos povoados para comprar comida. E qual é a resposta de Jesus? Não, dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus chama a atenção dos discípulos para o dever de servir ao próximo, de fazer o que está ao seu alcance para dar de comer a quem não tem, para suprir as necessidades dos outros. E assim, do pouquinho que alguns têm, se torna uma grande quantidade de comida e todos podem comer, ficar satisfeitos e ainda sobrar muitos cestos daquele sinal. Nós, como discípulos, temos a missão, então, de fazer a nossa parte, não delegar aos outros, mas fazer a nossa parte. Tanto que, e aí entra o terceiro ponto, Jesus dá aos discípulos os pães para que eles distribuam. Como quem diz, olha, eu providencio, mas a missão de levar até os outros é de vocês. Eu providencio com a minha graça, com a minha bênção, com o meu ensinamento. Eu sou um Deus providente. Mas você que é discípulo, você que é discípula, é que tem a missão de distribuir aos outros, de levar até os outros o pão da palavra, o pão material,
sendo sinal da minha presença no mundo. Essa é a nossa missão de batizados, irmão e irmã. Ter a capacidade de sentir compaixão, compreender a nossa obrigação cristã de dar testemunho de Cristo, sobretudo no serviço prestado aos irmãos. Que Jesus nos ajude. E Santo Afonso Maria de Ligório, que hoje nós celebramos, reze sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me dá.